Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Para mais uma aulinha de biologia e o tema de hoje vai ser evolução. Vai ser a primeira aula de 6 aulas que eu vou separar esse conteúdo de evolução. E a primeira eu vou destinar a explicar para vocês um pouquinho sobre as teorias evolutivas mais antigas, lamarquismo e darwinismo. Depois a gente vai caminhar para as teorias mais modernas, que seria o neodarwinismo. Além disso, a gente vai trabalhar um pouquinho esses conceitos do que é evolução, que é um conceito que muitas vezes vocês entendem errado ou acabam complicando demais e é muito mais simples do que isso. E aí vamos começar falando sobre isso. O que é evolução? Mas assim, da forma mais simples possível. É simplesmente modificação nas características ao longo do tempo. Então, toda vez que um ser vivo tem uma modificação de característica, aí é, em tese, uma evolução. Só que quando a gente pensa no indivíduo, essa evolução ela não é muito interessante pra gente, porque a evolução do indivíduo não é passada. A gente vai focar na evolução das espécies, ou seja, modificações que vão acontecendo nas espécies ao longo do tempo. Elas vão acontecendo através de transformações que surgem e podem ser mantidas ou não, dependendo do ambiente. A gente sempre vai relacionar a mudança ao ambiente, porque se não for adequado para aquele ambiente, não vai fazer sentido e vai desaparecer. Pense no caso de um ser humano que nascesse com brânquias. Ele não ia sobreviver porque ele não conseguia respirar no ambiente terrestre e por isso ele não passaria essa característica adiante, tá bom? Então pensem que evolução hoje, forma mais simples de se pensar, mudança ao longo do tempo. A forma mais completa hoje da gente falar seria uma mudança na frequência de genes ao longo do tempo. Então a gente vai falar depois que existe uma relação muito grande aí da genética com a evolução, porque a gente obviamente vai interligar essas duas conteúdos, essas duas disciplinas aqui da área de biologia. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Existe apenas teorias evolutivas? Não. Nessa aula 1 a gente começa falando sobre a ideia do que é o evolucionismo, que não é uma ideia tão antiga assim. Ela vai começar a perdurar realmente na população lá para os 1700 e vira um questionamento muito forte se de fato os seres vivos mudavam ao longo do tempo. Vale lembrar que por boa parte aí do nosso tempo, nessa Idade Média, quem mandava era a religião. E por isso a gente tinha, na verdade, uma corrente fixista, a ideia de que os seres vivos eram imutáveis, eles não mudavam ao longo do tempo. Isso era muito perpassado pela ideia principal da religião que aí dominava o Ocidente, que era o catolicismo, que era basicamente aquele que determinava a ideia de criacionismo, que Deus criou o céu, a terra e todos os seres vivos que aqui vivem, e eles sempre viveram aqui por todo esse tempo. Agora, na época, gerou um questionamento muito forte, porque a gente começava a ver o aparecimento de evidências evolutivas, semelhanças entre seres vivos, a presença de fósseis. Então a gente começou a suspeitar de que não, os seres vivos não eram assim o tempo todo, eles mudavam ao longo do tempo. Mas isso ia muito bater de frente com a religião e por isso por muito tempo foi questionável. Tá? Agora, 2 cientistas conseguiram fazer com que essa corrente evolucionista ganhasse força e tornasse uma verdade dentro do mundo científico e depois uma verdade dentro do mundo natural de todos os indivíduos. O primeiro deles, inclusive eu sou muito fã desse grande cientista, porque ele foi um cara contra a corrente, ele que quebrou essa ideia do fixismo, foi Jean-Baptiste Lamarck, um francês que foi o primeiro evolucionista a ser aceito, assim, que as ideias de fato foram acreditadas como verdade. Ele teve sim pontos errados, mas ele acaba sendo aí salvo pelo Lamarck, tá? O nosso grande cientista, pai da evolução, que é o Charles Darwin. Aí o Darwin, ele vai ser o nosso grande cientista porque ele corrige coisas que o Lamarck entendeu errado, mas saibam que ele não vai acertar em todos os pontos, tanto que a gente tem uma nova corrente chamada de neodarwinismo que soluciona os problemas aí da teoria darwinista. E aí a gente vai estudar isso na aula de número 2. Mas vamos lá falar sobre o primeiro cientista, que é Jean-Baptiste Lamarck, um grande francês que estudava a natureza e começou a reparar que sim, os seres vivos mudavam ao longo do tempo. Ele era um cara muito privilegiado, ele tinha acesso a várias fontes de estudo e uma das coisas que ele mais gostava de estudar era anatomia. Então ele tinha acesso a corpos humanos, né, após guerras e tal, de acidentes, e ele conseguia estudar e entender um pouquinho mais, não só de humanos, mas também de animais. E ele, por estudar anatomia, ele começou a perceber as semelhanças entre seres vivos, como animais que a gente tinha no nosso cotidiano, bois, cães, gatos, e também os seres humanos. E a partir disso ele começou a pensar na ideia que os seres vivos se adaptavam ao longo do tempo.
ele é o primeiro a usar esse termo adaptação e nisso ele acerta muito. Ele percebe que existe uma relação entre o ambiente que o ser vivo vive e as suas características corporais. Qual é o erro dele? Ele pensa que o indivíduo é capaz de se adaptar de acordo com a necessidade. Então, na visão do Lamarck, se um animal precisasse mudar uma característica, ele mudaria ao longo do tempo por causa de um uso repetitivo dessa característica. Vamos pensar em termos mais exemplificáveis. Imagine que um peixe precisa sair da água, porque ele está numa competição muito extrema no oceano e o ambiente terrestre está vazio. Então, na cabeça do Lamarck, esse ser vivo vai acabar usando a nadadeira repetidamente como patas, tentando sair do ambiente aquático e, eventualmente, formariam-se patas para que a gente pudesse ter o ato de caminhar de uma forma muito simples. Eu costumo brincar que o Lamarck ele era muito otimista, né? Ele devia ser um cara bem legal. Por quê? Ele pensava que os seres vivos teriam essa capacidade de mudar de acordo com a necessidade. Então ele pensava que todo mundo sobrevivia. Era só uma questão de mudança. Ele, inclusive, é o responsável por essas imagens que eu boto aqui no slide, que muita gente conhece, né? Do macaco se transformando no humano. Ele, inclusive, muita da teoria dele acaba sendo confundida com a ideia de transformismo. É confundido porque dá realmente essa ideia quando o Lamarck explica a teoria dele. Ele entende que o ser vivo tem capacidade de se transformar numa versão mais adaptada, formando assim novas espécies. Então repara que ele não pensa em formação de muitas espécies, e sim a ideia de transformação. Eu brinco de evolução Pokémon, né? Então ele vai sempre melhorando. Só que a evolução, gente, não é melhorar, é apenas mudar. Inclusive, quando a gente compara uma esponja do mar com o humano, a gente não tem ninguém que é mais evoluído. Nós estamos vivos aqui e estamos adaptados ao nosso ambiente, então somos igualmente evoluídos. A diferença é que o humano é mais complexo do que a esponja, mas não é mais evoluído, até porque não existe esse conceito. Tá? Agora, vamos voltar na ideia do Lamarck. Então, a modificação aqui acontece por necessidade e a adaptação a gente vai chamar de ativa, no sentido que o indivíduo provoca mudança, ele se adapta ao ambiente que ele vive. Um exemplo que ficou muito famoso, muito conectado ao Lamarck, vale lembrar que Lamarck é francês, ele não via girafa no cotidiano dele, tá? Então ele não usou esse exemplo, mas é um exemplo comum relacionado à ideia dele. Que a girafa passou a desenvolver o seu pescoço mais longo, porque ele ficava esticando, forçando esse pescoço para obter folhas em árvores mais altas, onde não existia competição, e com isso, eventualmente, o seu pescoço foi crescendo, se desenvolvendo, até que a gente vê as girafas modernas tendo esse pescoço comprido que a gente aqui observa. Agora, por que essa frase exemplifica bem a teoria do Lamarck? Ela vai ser explicada a partir de duas leis que a gente observa no lamarckismo. Primeiro, a lei do uso-desuso. Lamarck tinha a ideia de que quanto mais a gente usasse um órgão, mais ele se desenvolvia. E quanto menos a gente usasse esse órgão, ele acabaria atrofiando e deixando de aparecer nesses indivíduos. Mais uma vez, por que o Lamarck trabalhava isso? E repare que eu usei o termo teoria do Lamarck. Ela foi uma teoria, ela foi comprovada cientificamente. Mas depois ela foi desprovada porque viram que o Lamarck estava olhando apenas para um ambiente muito pequeno. E era o ambiente dos músculos. Ele viu que um animal ou até um humano que tivesse um trabalho muito forte braçal, um animal corresse muito, ele tinha um músculo muito desenvolvido. Já um animal que não tivesse um trabalho excessivo, ou um humano que não tinha um trabalho braçal, o músculo dele era menorzinho. E ele pensou, olha, então se esse músculo cresceu porque ele foi usado, então todos os órgãos e todas as estruturas, quanto mais eu usar, mais ela vai se desenvolver. Ele acerta assim com o músculo. Ele era um bom anatomista e conseguia perceber essas diferenças. O grande erro dele é que isso não se aplica às outras características. Então, por exemplo, ficou muito falado sobre um exemplo de uma topeira. Topeiras são animais que vivem no subsolo. E aí ele poderia explicar que ela era cega porque ela não usava o olho e por isso acabaria deixando de ter esse olho por uma falta de necessidade. Isso entra também na lei do uso-desuso. Ele via que, por exemplo, pessoas que tinham lesão na perna e depois não movimentavam essa perna, o músculo atrofiava. Mas isso não vai se aplicar a todas as características, tá? Por isso que essa lei do Lamarck acabou sendo desprovada, tá? E ela hoje não pode ser considerada uma lei científica. A gente usa esse termo lei ainda por causa aí de termos mais técnicos, não deveria ser usado, mas dentro do âmbito aqui da biologia do estudo faz sentido a gente ainda chamar de lei para que vocês possam entender o que ele pensava. E a segunda lei que ele trazia era a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ele basicamente percebia que os filhos se pareciam com os pais. A mesma ideia que o Mendel visualizou lá na genética. Só que ele pensava de uma forma um pouco diferente. Ele pensava que qualquer característica que um indivíduo ganhasse ao longo da vida seria passado para os seus filhos.
Então, se eu tinha uma girafa com o pescoço curtinho, mas que ao longo da vida ela esticou bem o seu pescoço e cresceu bem esse pescoço, o seu filho nasceria com o pescoço mais comprido. Qual é o problema desse tipo de lei? Primeiro, a gente não conhecia a genética. E segundo, a gente não conseguia analisar tão fácil a descendência. Mas um pouco tempo depois, um grande cientista aí, holandês acabou fazendo um experimento que quebrou completamente toda essa ideia. Ele percebeu que poderia, na verdade, estar errado Lamarck, e por isso ele falou assim, vamos fazer um experimento muito simples. Ele pegou camundongos e separou em dois grupos. Um grupo de camundongos que ele cortou a cauda e no outro ele não cortou a cauda. E ele ia analisar os filhos desses indivíduos. Se Lamarck tivesse certo, como é que ficariam os filhos daqueles camundongos que tiveram o rabo cortado? Eles nasceriam sem cauda, porque houve uma modificação ao longo da vida e essa característica seria passada a seus descendentes. Mas o que estava acontecendo, que era esperado? Os camundongos com o rabo cortado tinham filhos com cauda. Porque a característica que é passada adiante, a gente sabe hoje pela genética, ela é passada a partir do nosso DNA. Então, características que a gente adquire ao longo da vida não são, de fato, passadas aos descendentes. Então, se eu, por exemplo, aqui tenho o cabelo loiro quando criança, porque o meu genoma indica isso, e hoje eu tenho cabelo moreno, o gene que eu vou passar é o gene de cabelo loiro, mesmo que eu tenha o cabelo moreno. Da mesma forma, se eu fizesse rinoplastia, eu não ia passar o gene desse novo nariz modificado, eu ia passar o gene do nariz com que eu nasci, tá? Isso, inclusive, virou uma grande piada na internet, né? Virou um meme de uma menina falando que fez rinoplastia para que os filhos tivessem narizes bonitos. O que não é verdade, não é possível. Ela estava pensando de uma forma muito lamarquista, tá? Agora, a verdade seja dita, a gente brinca aí que o Lamarck errou, mas ele tem um quezinho de razão, tá? Porque hoje a gente tem um outro estudo além da genética que é chamada epigenética. Epi porque ela tangencia a genética, mas não os genes de fato. Ela vai ser um tipo de estudo, uma área da biologia que vai estudar a atividade do DNA, ou seja, como o DNA é expresso. Como que vai haver a produção de RNAs mensageiros e a produção de proteínas. E ele percebeu, a partir desse estudo, ele não, né, Lamarck, vamos deixar bem claro, eles, outros estudantes, já modernos, isso aqui, gente, é década de 90 para cá, tá? É muito, muito recente. Eles entenderam que o DNA pode ter uma modificação na sua expressão. Vou pegar um belo exemplo. Meu pai fez um teste de DNA recentemente e ele descobriu que ele tem um alelo para calvície. Mas meu pai já tem 66 anos e tá com o cabelo cheíssimo. Nunca ficou careca em nenhum momento da vida. E aí você pensa, ué, mas se ele tem um gene, ele deveria ser careca. O que deve ter acontecido ao longo da vida dele? Houve uma mudança na expressão. Por mais que ele tivesse o alelo para isso e ele devesse expressar esse gene, ele não expressou. E a gente vê essa modificação também do outro lado. Às vezes a pessoa tem apenas um alelo, a expressão deveria ser mais fraca, mas a expressão é muito forte, muito agressiva. O que a gente observou estudando a epigenética? Que a gente pode marcar genes através de metilações, adicionar um metil, né, o CH3, ou etilando eles, colocando um etil, 2 carboninhos. E essas modificações podem acabar inibindo a atividade do gene, ou seja, cortando a sua expressão, ou até hiperestimulando a expressão dele. Ou seja, a gente tem flutuações a partir de um mesmo gene. Duas pessoas que têm o mesmo gene, a resposta fenotípica pode ser diferente, porque a gente pode expressá-lo de forma diferente. E quem é que vai levar, de fato, que características vão fazer com que a gente possa expressar mais ou menos um gene? É o ambiente. Um estudo que ficou muito famoso, um estudo que trabalhava com ratinhos e queria testar a questão da ausência materna. Então eles botavam ratos com as mães durante o seu desenvolvimento e ratinhos, tadinhos, sem as mães durante o desenvolvimento. Obviamente, quando a gente avaliava o nível de estresse a partir do cortisol, os ratinhos que não tinham as mães estavam com o cortisol lá no alto. E isso era esperado, porque eles viviam estressados por não ter acesso à sua mãe no momento de jovem. O que a gente não esperava é que os filhos desses bebezinhos que ficaram sem a mãe teriam consequências sobre isso. E aí o que a gente percebeu? Que os níveis de cortisol, os níveis de ansiedade desses netos da mãe que ficou ausente, também sofriam por causa dessa ansiedade. E aí você vai dizer, ué, como que pode acontecer isso? Não é uma mudança de gene, o gene foi passado igual, mas o gene da mãe é o gene do filho, que vai ser o gene ali dos filhos. O que aconteceu? Foi uma mudança na expressão. E a gente percebeu então que essas experiências e decisões da nossa vida vão modificar como os nossos genes são expressos. E essa mudança na expressão pode ser passada para seus filhos. Então é muito curioso que a gente possa entender que hoje a gente não pode estudar só o gene, a gente tem que entender como o gene está se manifestando. E é muito mais confuso, tanto que a gente ainda está tentando entender essa epigenética, tá?
E a gente sabe hoje que boa parte da epigenética ela é limpa para passar para os gametos, ou seja, em tese a gente não deve passar muitas modificações na expressão, mas a gente sabe que algumas ficam. Eu, por exemplo, estou torcendo muito para isso, tenho muito medo de ficar careca, e meu pai passou o gene para mim porque eu também fiz o teste de DNA. Só que eu até hoje tenho 30 anos e não expressei, o que pode fazer pensar que talvez essa modificação na expressão, onde meu pai inibiu o gene e a atuação dele, pode ser que tenha sido passado para mim e eu também estou inibindo, tá? Agora, que alterações ambientais? Hoje a gente pensa em dieta, experiências, então assim, é muito vago, a gente ainda precisa estudar bastante. Mas por que eu estou contando isso de acordo com o Lamarck? Porque olha que louco, pode ser sim que características adquiridas ao longo da vida, mudanças na expressão gênica, possam sim ser passadas ao filho e à prole, tá? O que é muito interessante. Mas isso não vai mudar o fato que a gente vai entender que o Lamarck errou, tá? Porque isso são casos muito pontuais. Na maioria das vezes, a característica que é passada é a característica que está no genoma. Lembrando, Lamarck não tinha conhecimento de genética. Inclusive, passando agora ao Darwin, eu gosto muito, muito de falar bem do Lamarck, porque ele foi o primeiro, ele quebrou. E ele abriu a base para que o Darwin pudesse estudar, de fato, evolução. Então, quando o Lamarck publica, ele ficou muito famoso, porque o livro dele fazia muito sentido, né? Sendo otimista, todo mundo queria pensar que a gente podia evoluir, que a gente podia se adaptar. Mas, à medida que as pessoas foram lendo, elas foram achando esses defeitozinhos e acabou que o Lamarck foi aos poucos esquecido e ficou conhecido como o cara que entendeu errado. Agora, vamos falar de darwinismo. Darwinismo, ela também leva o nome de teoria de Darwin-Wallace, porque na verdade não foi só o Darwin que pensou nessa ideia. Ela foi confirmada pelos estudos também de Alfred Wallace, um cara que foi parceiro dele, mas foi um parceiro que foi um pouco ignorado, vamos pensar assim. Mas eu vou contar essa história. Primeiro, vamos entender a história do Darwin. O Darwin era um cara que era inglês, ele estudava religião na sua faculdade, tá? Ele estudou em Cambridge. Era um cara muito inteligente, sim, mas a família muito religiosa, muito importante na Inglaterra, fez com que ele fosse para a teologia. Mas ele sempre teve uma curiosidade muito grande por evolução, ele leu o livro do Lamarck e por isso ele ficou curioso e na sua pós-graduação ele resolveu buscar essa ciência da evolução. E ele foi estudar, ele fez uma expedição no qual ele pegou um barco, que chamou-se Beagle, e foi explorar a América do Sul para entender um pouquinho mais da evolução das espécies. E aí ele publica, né, o livro dele depois, que é o resultado dessa pesquisa que ele fez na América do Sul, que seria A Origem das Espécies. Ele descobre muitas coisas maneiras, mas ao longo do processo ele vai confirmando as suas ideias, porque em paralelo, um americano, Alfred Wallace, estava estudando a mesma coisa. E a teoria acaba sendo conhecida como darwinismo, porque no final, quando eles chegam à mesma conclusão, o Darwin ele resolve não incluir o Wallace nessa jogada. E ele publica o livro sozinho, e aí vem a história do darwinismo. Mas vamos lá, vamos entendendo na história dele como é que ele foi bolando as diferenças. Primeiro, ele quebrou a ideia de modificação por necessidade. Ele começou a perceber que a modificação não poderia acontecer por necessidade porque ela não acontecia no indivíduo, ela acontecia na espécie. E ela acontecia antes do indivíduo, de fato, passar por esse ambiente. Ela acontece no nascimento. Ele começou a observar certas espécies que tinham semelhanças e elas depois foram apresentando pequenas diferenças de acordo com o ambiente que eles viam. Um exemplo disso que ele citou foram um grupo de aves chamados de tentilhões, que ele encontrou lá nas Ilhas Galápagos. Esses tentilhões todos tinham uma semelhança corpórea, então o corpo era muito parecido. Mas qual era a grande diferença? O bico. E ele via que cada bico estava muito bem adaptado ao tipo de comida da ilha em que esse tentilhão vivia. E ele propôs a ideia que, na verdade, a gente tinha uma espécie só, com muitos tipos de bico, e que cada uma delas acabou habitando uma ilha de acordo com a sua vantagem. Ou seja, o bico ele não foi formado porque a comida era daquela forma. Ele nasce com aquele bico e ele vive no ambiente que é melhor para ele. Então, nesse caso, a modificação ela não vem por necessidade, ela vem ao acaso. O indivíduo nasceu assim. E ele vai acabar sofrendo influência no ambiente, o que ele classificou como seleção natural. Foi o maior acerto do Darwin. Ele propôs a ideia de que o ambiente selecionava quais eram as características mais vantajosas. Então, se tinham tentilhões de todos os tipos de bico em cada uma das ilhas, o que vai acontecer? Na ilha onde você tem um fruto grande, o animal de bico mais comprido ele vai ser mais prevalente. Porque ele vai ser selecionado, vai ser mais vantajoso para ele viver ali. E o animal de bico pequeno, esse vai ter dificuldade. Agora, na outra ilha, onde a gente só tem apenas sementes pequenininhas,
O animal de bico pequeno, esse vai ser selecionado, enquanto que o animal de bico grande vai ter dificuldade de comer essa pequena semente. E ele vai acabar desaparecendo. Então veja que na ideia do Darwin, a gente primeiro precisa ter a mudança e depois é que a gente vai ver a mudança sendo selecionada pelo ambiente. E por isso que a gente cria o conceito de adaptação passiva, que modifica um pouco do que o Lamarck pensava. Porque o Lamarck pensava que o indivíduo se adaptava. E aqui o Darwin propõe a ideia de que o ambiente é que adapta o indivíduo, ou seja, o meio seleciona os indivíduos melhores adaptados e o que acontece com os demais? Eles morrem. Então eu costumo brincar que o Darwin aqui é o pessimista. Então ele não pensava que todo mundo tinha capacidade de mudar. Ele não pensava que os indivíduos se transformavam. Ele pensava, na verdade, que alguns sobreviviam e outros morriam. E de onde ele tira essa ideia? Ele vai tirar essa ideia principalmente porque na época que ele estava fazendo a pesquisa dele, ele leu no jornal a teoria de Malthus. Malthus, para quem não gosta muito de geografia, é um cara que é como se fosse o Thanos da antigamente. Ele falava que a vida estava começando a ficar complicada porque estava tendo superpopulações e não tinha comida para todo mundo. E ele fez um cálculo dizendo que basicamente a população crescia em PG, então era progressão geométrica, estava crescendo muito aquela curva exponencial. Enquanto que a nossa produção na agricultura estava crescendo em PA. Ela estava crescendo muito lentamente, progressão aritmétrica. E aí ele fez essa proposta, jogou no jornal, ficou muito famoso porque todo mundo ficou desesperado. Falou, caramba, o que vai acontecer? A gente vai morrer de fome. E a galera não parou de ter filho, tá, gente? O que aconteceu foi que a agricultura melhorou muito e a gente conseguiu sustentar. Ele não estava errado totalmente. Com a tecnologia que a gente tinha na época, a gente realmente estava fadado em sucesso. Só que ele que trouxe essa ideia de então, que a gente precisava ter menos gente no mundo e que precisava ter um controle populacional, ele fez o Darwin pensar, opa, se isso funciona para um humano, será que isso não funciona para todos os seres vivos? E ele começou a pensar que os animais, na verdade, estavam passando por isso o tempo todo. Eles precisavam viver com o que eles tinham de recurso. Então não era todo mundo pode se multiplicar e crescer, crescer, crescer. Todo mundo tem um limite populacional. E o que era o grande limite? Era a falta de recursos. E como existe uma competição por recursos, quem é que vai ganhar essa competição? O melhor adaptado. Não é o mais forte, cuidado com isso, é o melhor adaptado. Pensa até empresa. Grilos, eles têm a possibilidade, na verdade, gafanhotos têm a possibilidade de serem rosa ou verde. Mas qual é o gafanhoto que a gente conhece? É o verde, porque o verde fica camuflado na folha. E por isso ele tem mais chance de sobreviver. O rosa fica muito exposto, ele vai morrer. E por isso a gente vai começar a pensar, então, na verdade, que as modificações estão acontecendo antes e depois, dependendo do ambiente, a gente vai ter uma seleção diferenciada de quem vai sobreviver. Por isso que eu brinco que ele é o pessimista. Ele entende que pessoas vão morrer, mas quem sobreviver vai ser o melhor adaptado. Diferente do Lamarck, que pensa que todo mundo teria a capacidade de mudar e sobreviver. Tá bom? Agora vamos lá. Como era um exemplo aí de frase que a gente poderia citar? Vamos pegar a mesma ideia da girafa e eu vou pegar também a mesma ideia lá da topeira. O Darwin pensaria então que no caso das girafas, já tinham girafas de todos os tipos, de pescoço curto, pescoço médio, pescoço longo. As de pescoço longo não competiam com outros animais, então elas tinham mais chance de sobreviver porque estavam melhores adaptadas e estavam com mais comida e por isso sobreviviam, se reproduziam mais e hoje a gente só encontra as girafas de pescoço longo. O que aconteceu com as girafas de pescoço curto e pescoço médio? Morreram. Outro exemplo poderia ser lá o caso da nossa topeira. Por que ela está cega? Foi porque ela não usou e ela deixa de ter? Não, é porque se ela não usa, aquilo é desperdício de energia. E mais do que isso, um olho lá na Terra, a chance de infecção é enorme. Então o animal que nascesse naturalmente cego, sem olhos, ele teria mais chance de sobreviver, porque ele não tem nenhuma perda e na verdade ele vai ter um ganho, menos gasto de energia e menos chance de morrer numa infecção. Por isso que ele acabou sobrevivendo. Então vejam que é toda uma questão que perpassa pela sobrevivência. Inclusive, a gente não vai ver o Darwin perpassando por leis, ele perpassa pela ideia de princípios. O primeiro e mais importante é a ideia da diversidade. Então ele pensava que primeiro a gente precisava ter uma diversidade muito grande, características precisavam surgir ao acaso. A partir dessa diversidade, alguns iam sobreviver. Quem? Aqueles que tivessem a maior chance de sobrevivência, ou seja, aqueles que estão melhor adaptados. E aí entra o conceito da seleção natural. A seleção natural é justamente um ambiente selecionando aqueles melhores adaptados que vão sobreviver e vão se reproduzir e gerar mais descendentes. E a reprodução aqui é muito importante, porque imagine que eu nascesse com 3 braços. Hoje não faz nenhum sentido isso. Todo mundo ia me ridicularizar, eu ia acabar expulso. Agora, no ambiente lá, Homem das Cavernas, se alguém nasce com 3 braços, olha que delícia. O cara vai ter 3 braços, ele vai ser muito mais eficaz. E, obviamente, isso só vai ser bom para a espécie, só vai se manter na espécie se ele se reproduzir. Imagina que ele nasce 3 braços mais infértil. Essa característica estaria presente hoje? Não estaria. Então a reprodução aqui é muito importante para passar a característica adiante.
Agora, como eu falei, o Darwin ele não veio assim sem críticas. Primeiro, a minha crítica ao Darwin. Quando o Darwin conclui tudo na viagem dele, ele escreve o livro, fica perfeito, aquele livro que é interessante. Eu acho um livro monótono um pouco para quem já leu A Origem das Espécies, mas ele acertava muito. Ele realmente estava entendendo a evolução corretamente. Só que nessas trocas com o Wallace, ele percebeu que o Wallace também estava acertando. Mas ele não tinha essa cartada final, ele não tinha pensado na seleção natural ainda. E aí por isso o Darwin resolve não publicar o livro dele. Ele era muito religioso e muito, assim, egoísta, eu diria, e mais do que isso, egocêntrico. Ele achava que ao publicar o livro ele mataria Deus. Muitas aspas nisso, né? Porque não tem como matar Deus. Mas ele pensava que as pessoas iam deixar de ser religiosos porque iam acreditar muito no livro dele. E ele resolve não publicar. Ele só publica depois porque ele recebe uma carta do Wallace, geralmente, já chegando à mesma solução, chegando à ideia de seleção natural. Não o mesmo nome, mas a mesma ideia. E aí ele resolve publicar sozinho. E aí, por isso, por muitos anos, a teoria ficou conhecida como teoria darwinista, mas num passado recente, já nos anos 1900, ela acaba sendo homenageada e passa a mudar de nome para se chamar teoria Darwin-Wallace, dando o crédito necessário ao Alfred Wallace, que chegou à mesma conclusão, gente. E eles trocaram muita informação, então é óbvio que a teoria deveria carregar o nome dos dois. Tá? Agora, outras críticas importantes que a gente tem que falar sobre o darwinismo é que muitos cientistas na época descredibilizavam o Darwin porque ele não sabia explicar como que as características surgiam. E isso é uma falha de falta de leitura do Mendel, né? Lembra que o Mendel ele era um cara desconhecido para todo mundo. Ele publicou o livro dele, mas ele era um monge, ninguém lia o livro dele. Então ninguém sabia de genética. Então, obviamente, o Darwin não sabia como as características surgiam. E ele também não sabia como elas eram passadas adiante. Ele, inclusive, dizem, né, isso é muito pouco escrito, mas dizem que em certos congressos ele até falava que o Lamarck podia estar certo. Talvez lei da herança dos caracteres escritos nem fosse algo tão errado assim. Depois foi descredibilizado e óbvio que aí a gente some com essa ideia. Então o Darwin, ele teve uma falta, né? Falta de tecnologia, falta de conhecimento sobre a genética. E por isso essa teoria ela não ficou totalmente mainstream. Para cientistas, assim, basicamente foi muito acreditado. Todo mundo entendeu, sim, não, evolução é verdade. E a evolução, ela é sim vista de acordo com o que o Darwin propôs. Mas faltavam elementos, ou seja, era uma ciência que ainda faltava estudo e precisava evoluir. Mas talvez uma das maiores cartadas junto da seleção natural, e isso perpassa até hoje o que o Darwin fez, foi esse rabisco que ele fez no caderninho dele. Ele propôs uma ideia que era bem diferente do Lamarck, que foi muito bem aceita, porque a gente sabe hoje que é verdade, que todos os seres vivos possuem ancestrais em comum. Ou seja, que a gente tem uma origem única das espécies. A gente teve um indivíduo que foi modificando aleatoriamente, sendo selecionado, e gerou novas espécies. Então veja que isso aqui é a base do que a gente tem hoje dos cladogramas e das árvores filogenéticas. Ele conseguiu mostrar pra gente que a gente compartilhava ancestrais. E isso faz muito sentido até com o que o Lamarck falava. Porque a gente tinha semelhanças entre indivíduos. O cachorro não era tão diferente muscularmente no humano. Por que isso poderia acontecer? Porque, na verdade, a gente compartilhava ancestrais mamíferos e que, por isso, a gente tinha uma semelhança maior do que humanos, por exemplo, e aves, ou humanos e anfíbios, e aí vai. Agora, é muito importante que vocês entendam que essa proposta aqui está sempre baseada na ideia de seleção natural. Então ele falava que os seres vivos iam mudando, à medida dessas mudanças eles iam sendo selecionados e iam formando novas espécies, através de uma dicotomia, sempre formando duas novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Tá? Então aqui a gente vê uma diferença muito grande, porque se a gente pensasse que o Lamarck pensava que tinham, sei lá, 50 mil espécies no início, ele pensava que hoje teriam 50 mil espécies. Já na ideia do Darwin, não. A gente tinha uma espécie formando duas, que formavam 4, formavam 8, ou seja, iam criando-se novas espécies e a diversidade ia cada vez ficando maior. Tá? Essa é uma mudança bem drástica aqui do darwinismo. E para a gente entender essa questão da árvore filogenética, que inicia-se com o estudo do Darwin, mas amplia-se muito para o contexto da sistemática, você tem que entender que essas árvores filogenéticas e os cladogramas, eles são diagramas, são gráficos que mostram a relação evolutiva e mostram a evolução ao longo do tempo. A grande diferença de uma árvore filogenética para um cladograma é que a árvore filogenética ela mostra o tempo exato da especiação. Então, cada ponto aqui, assim como no cladograma, representa uma espécie ancestral e um momento onde ela especiou, formou duas novas espécies. Na árvore filogenética, isso é exato. Então, vai mostrar quantos milhares ou milhões de anos isso aconteceu. No cladograma, não. Só mostra a ordem. Então, ele é mais organizadinho, mais bonitinho, mas ele não mostra com clareza exatamente quando isso aconteceu.
E além disso, eles mostram pra gente a evolução acontecendo. A evolução que vai acontecer de duas formas. A anagênese, que seria a evolução sem especiação. Então a gente vê modificações que vão acontecendo ao longo do tempo. Pensar que o Homo sapiens sapiens que surge 10 mil anos atrás não é o Homo sapiens de hoje. Então a gente mudou, mas não formamos novas espécies. Então a gente passou por um processo de anagênese. Modificações dentro de uma espécie, mas sem a formação de novas espécies. E o que ele falou que é muito importante, que é a cladogênese, que é a evolução através da formação de novas espécies. Então, modificações tão drásticas que acabam formando novas espécies porque os indivíduos não mais conseguem gerar descendentes juntos. E isso vai permitindo que a gente possa entender melhor a evolução, tá? Agora, a partir de um cladograma, é importante que a gente também entenda que a gente tem características que são colocadas aqui nessa linha base, enquanto que tem características que são exclusivas de determinados grupos. A gente vai chamar de plesiomorfia e apomorfia. Isso que é mais importante para o pessoal de São Paulo, porque a prova da FUVEST, a prova da Unicamp já cobrou isso. A prova da UERJ, complicado usar esses termos, mas já cobrou bastante cladograma, a verdade seja dita, e está cobrando cada vez mais. Tá? Agora, vejam que aqui o âmnio é uma característica comum a répteis, aves e mamíferos. Então a gente vai chamar essa característica de uma plesiomorfia, uma característica básica, basal, que é encontrada no ancestral e todos os descendentes depois deles. Todos, não. Pode haver uma perda ou outra, mas né, aqueles que estão ali representados, sim. Já a asa ali das aves, ela é uma característica derivada, uma característica moderna e exclusiva de um determinado grupo. A essas características a gente vai chamar de apomorfias, tá? E essas características, posicionando assim no cladograma, permite que a gente possa entender quem é mais próximo de quem. Isso avançou muito depois que o Uzi propôs a ideia dos domínios e o estudo do DNA para fazer a comparação evolutiva. E aí a gente começa a ter ideia de táxons, e aí sim o estudo da taxonomia, que vai ser a classificação dos seres vivos, de acordo com semelhanças. E criam grupos, que vão ser grupos taxonômicos, que a gente já conhecia alguns porque a gente já classifica desde o passado, mas a gente foi ver que alguns grupos eram de fato corretos e outros grupos talvez não fizessem tanto sentido através hoje do estudo do DNA dos seres vivos. A gente tem como classificar cada grupo taxonômico, cada taxon, de três formas. A gente pode chamar esse grupo de monofilético, quando a gente tem um grupo que evolutivamente é coeso, ou seja, eu tenho um ancestral e todos os seus descendentes. Veja o grupo C, D e E aqui. Para você descobrir se tem todos os descendentes, você vai pegar o ancestral comum e mais recente. Porque aqui, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto são ancestrais. Mas quem é o ancestral apenas de C, D e E? A gente tem esse, esse e esse. São três ancestrais que eles compartilham. Você vai sempre pegar o mais moderno. Então, aqui, esse é o ancestral que é compartilhado pelos três grupos e o mais moderno possível. Agora, repare, nesse caso, pegando esse ancestral, eu tenho todos os seus descendentes. Quando isso acontecer, eu vou chamar ele de monofilético. Significa que ele é um tipo de grupo que está bem classificado. Já quando eu vou falar de grupos parafiléticos, ó, eu vou pegar o ancestral comum entre os dois mais recente, no caso, de novo, esse daqui, mas eu vou ver aqui que ao não incluir o grupo D, eu estou trabalhando com um grupo que não vai incluir todos os descendentes desse ancestral. E aí a gente vai chamar de parafilético. O grupo dos peixes, por exemplo, é um grupo parafilético. Se a gente pegar um ancestral comum a esses três mais recentes, é um ancestral que acaba dando origem também a todos os tetrápodas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, ao excluir répteis, aves e mamíferos, o grupo peixes não faz sentido. Ele vai ser um grupo, na verdade, parafilético. A gente usa ele ainda porque, do ponto de vista de classificação, muitas coisas fazem sentido, mas do ponto de vista evolutivo ele não é um grupo que faz sentido. A mesma coisa poderia ser pensar no grupo dos répteis sem as aves. Hoje a gente sabe que as aves são um subgrupo dentro dos répteis. Então falar só os répteis tirando as aves é um grupo parafilético. É um grupo que está faltando um dos descendentes desse ancestral que ali foi formado, tá bom? E o grupo polifilético, ele é menos falado, tá? Verdade seja dita, quando a gente fala lá em FUVEST, Unicamp, que já cobrou esse conteúdo, eles chamam de grupos monofiléticos e não monofiléticos. Então, o monofilético é aquele que eu pego o ancestral e todos os descendentes, e o não monofilético é aquele que não vai ter todos os descendentes. O polifiletismo já é uma ideia já de mais subgrupos diferentes. Então, a ideia é de quando eu formo vários grupos de subgrupos, ou seja, um grupo polifilético é formado por dois ou mais grupos monofiléticos, grupos que fazem sentido, mas que eles estão muito separados na história, ou seja, eles têm aí ancestrais que não são comuns entre eles. Porque se eu pegar o grupo A e B e o D e o E, qual seria o ancestral comum mais próximo dele? Seria esse aqui do meio.
E isso a gente poderia ver, em tese, como um grupo parafilético, porque não teria o C. Mas a gente vê que A e B juntos, e D e E juntos, são monofiléticos. Porque só pegando isoladamente, D e E, o ancestral comum mais próximo é esse daqui. E A e B é esse daqui. Então, eles sozinhos, separadamente, fazem sentido. Então, eles juntos vão formar um grupo que a gente vai chamar de polifilético. Poli, muitos, né? Então, são muitos grupos monofiléticos. Raramente isso está sendo usado, tá? Mas, como a gente já falou dos outros dois, não faz sentido não apresentar esse. Bom, a aula de hoje, a aula 1, é isso, tá? A gente fala, então, sobre esses conceitos principais do que é evolução e de Lamarck e Darwin. E a gente segue, tá? Para a próxima aula, que vai ser a aula de número 2, que eu vou falar sobre o neodarwinismo e os seus fatores aí de variabilidade, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!